Saber ou não saber? Eis a questão. Oiê, eu sou Josi Martins e estou muito feliz que você esteja aqui hoje. Já passa aqui, dê um joinha e vamos ajudar mais pessoas? Eu trouxe para vocês hoje uma história. Havia um homem que era temido e conhecido por muitas pessoas. Ele era gigantesco, grande e tinha uma queda por mulheres. Ele se dizia um mágico fracassado. Ele tinha uma característica física que era estranha. A barba dele era azul. Daí o nome Barba Azul. O Barba Azul cortejava 3 irmãs. Um belo dia, ele convidou as 3 irmãs e a mãe para passear, para um passeio. Levou a carruagem, conduziu-as até o bosque, muito agradável. Lá eles cavalgaram, conversaram, sentaram embaixo de uma árvore gigantesca e lá o Barba Azul ofereceu comida, fez um banquete para as irmãs e a mãe e contou várias histórias e foi um dia totalmente agradável. Ao voltar para casa, as 2 irmãs mais velhas pensaram, até que ele foi legal, até que ele não parece tão mal, mas eu não quero vê-lo de novo. A irmã mais nova também pensou, ele parece ser uma pessoa legal. Será que o que dizem sobre ele é realmente verdade? Será que ele é uma pessoa legal no fundo, apesar de ter essa aparência que assusta? Talvez ele não seja tão ruim como aparenta. A irmã mais nova continuou alimentando esses pensamentos sobre o Barba Azul, até chegar um tempo que ela estava totalmente aberta a ele e ele a pediu em casamento e ela aceitou. Se casaram, ela foi morar no castelo dele e lá conviveram, estavam vivendo bem. Um belo dia, o Barba Azul precisou fazer uma viagem e ele disse: esposa, eu vou precisar sair. Você pode ficar à vontade, faça o que você quiser. Você pode ir em todos os aposentos que tem neste castelo. Pode convidar sua mãe, suas irmãs, para passarem os dias aqui com você. Vocês podem fazer os banquetes, podem comer o que quiser, podem sair para cavalgar, podem ficar totalmente à vontade. Faça o que tiver vontade de fazer. Eu vou deixar para você aqui essa penca de chaves. E aí ele pegou aquela penca de chaves, cheia de chaves, e entregou na mão da esposa. Você pode entrar em qualquer aposento que você quiser, em qualquer local do castelo. Apenas essa chave, e ele mostrou uma chavezinha pequenininha. Apenas esta chave não deve entrar de forma nenhuma. Nesse local onde abre com essa chave, você não deve entrar de jeito nenhum. Ok, a esposa concordou, ficou, vá e volte logo. E se despediram. Em seguida, ela convidou a mãe e as irmãs para passar os dias com ela. Mas as irmãs, como são curiosas e como todos tinham curiosidade em saber como era o dia a dia, como era o local onde vivia o Barba Azul, elas perguntaram à esposa, e aí, quais as recomendações que ele deu? E ela falou, eu posso fazer tudo o que eu quiser, apenas não posso entrar no local onde tem essa chave, onde essa chavezinha pequena abre. Então, as irmãs curiosas, vamos descobrir onde é esse local. E aí passearam pelo castelo. O castelo tinha 3 andares e tinha 100 aposentos no total. Então, elas saíram de porta em porta, abrindo cada aposento e descobriram tantas riquezas, tantas coisas que elas ficaram maravilhadas. Enfim, chegaram ao porão. E aí elas ouviram um ranger de portas assim de longe. E quando viraram, elas encontraram uma porta pequena. E voltaram para a irmã. Irmã, cadê aquela chave? Cadê a penca de chave com aquela pequenininha? Ela deve abrir essa porta. Então, elas foram lá e abriram uma porta pequena. Ao abrir, estava tudo escuro. Não dava para enxergar nada.
Elas apanharam uma vela e acenderam a vela para poder enxergar e ver o que tinha dentro do quartinho. Quando iluminaram, as três se assustaram. Porque no quartinho tinha sangue pelo chão e tinha caveiras penduradas e ossos espalhados. Elas imediatamente fecharam a porta, trancaram e, assustadas, uma olhando para a outra, de repente a irmã olhou para a chave e a chave estava suja de sangue. Ela pegou o vestido, esfregou, mas não conseguiu tirar o sangue. E o sangue sujou o seu vestido. Então elas correram para a cozinha e pegaram um esfregão e começaram a esfregar a chave. Mas quanto mais ela esfregava, mais sangue saía. Era como se a chave estivesse chorando lágrimas de sangue. Então a esposa pegou a chave e escondeu dentro do seu guarda-roupa. No dia seguinte, chegou o Barba Azul. E ele cumprimentou a esposa, como é que tá, como foi aí esses dias, perguntou o que é que tinha acontecido, o que é que eles tinham feito, e ela conversou com ele. E ele, ótimo, você pode me dar aquela penca de chaves que eu te dei? E aí ela entregou a penca de chaves para ele. E ele olhou a penca de chaves e disse a ela, está faltando uma chavezinha, a pequenininha. E ela, ai, eu devo ter perdido. Enquanto eu cavalgava, ela deve ter caído. E eu não percebi. E ele perguntou, onde está a chave? Eu não sei, eu devo ter perdido. Me desculpa, eu devo ter perdido essa chave. E aí ele colocou a mão no rosto dela, como se fosse fazer um carinho, e agarrou-a pelos cabelos. Traidora, você me traiu. Jogou ela pelo chão e abriu o guarda-roupa. Quando abriu o guarda-roupa, todos os vestidos dela estavam sujos de sangue. E ele pegou a chave e começou a carregá-la e conduzi-la até o porão. Você vai ter o mesmo destino das outras. Você me traiu. Você será degolada. Ela se agarrou na porta e pediu clemência a ele. E pediu a ele, por favor, me dê apenas 15 minutos para que eu possa me preparar para a morte. Ele olhou para ela e concedeu os 15 minutos. Vá, se prepare e volte. Ela correu para o seu quarto, trancou a porta. E de lá de cima ela avistou as irmãs e pediu, por favor, irmãs, os nossos irmãos estão vindo. E as irmãs olhavam para o longe. Não. E mais uma vez ela perguntou, irmãs, nossos irmãos estão vindo. E elas conseguiram ver. Tem uma poeira subindo, devem ser eles. Enquanto isso, o Barba Azul já estava subindo as escadas para pegar a esposa. Quando o Barba Azul entrou no quarto para levar a esposa, os irmãos chegaram a cavalo, cavalgando, entraram no castelo de cavalo mesmo e chegaram ao quarto e conseguiram deter o Barba Azul. Josi, mas por que você trouxe essa história do Barba Azul? Vamos imaginar nossa vida com uma esposa que se encantou com Barba Azul, que vive ali naquela mordomia, que tem tudo o que ela precisa, mas que não tem uma total liberdade. Ela podia fazer tudo no castelo, podia entrar em qualquer local, mas naquele ela não poderia entrar. Ela não poderia nem saber o que tinha lá. Então, quantas vezes nós vivemos à margem da nossa vida e temos medo de descer e ver esse local escuro, esse local que muitas vezes nos remete à morte, nos remete à dor. Não saber, não conhecer este local nos deixa viver uma vida superficial. Se eu trouxer agora para a questão da ansiedade, como nós temos medo, porque nós já criamos uma resistência muito grande. Então, quando aqui eu falo sobre fazer exercícios que possam me levar a conhecer um pouco mais, a descer um pouco mais, a mapear a minha ansiedade,
É sobre isso que estou falando. É a esposa que vai lá e conhece o quartinho onde tem as atrocidades que o Barba Azul fez. Mas o nosso quartinho, o nosso local, onde tem as coisas que nos incomodam, que nos dói, que muitas vezes nos traz pensamento de morte, que muitas vezes nos traz muita dor, muita angústia. Então, enquanto nós não temos noção, não temos consciência desse local, como é que nós vamos combater? Essa esposa poderia viver o tempo todo sem saber quem realmente era o Barba Azul. E ela não poderia se defender. E quando ela foi no quartinho, ela foi com as irmãs. Ela teve ajuda. Ela teve ajuda dos irmãos que vieram e combateram o Barba Azul. Então, estas irmãs e estes irmãos podem ser ferramentas. Podem ser um terapeuta, uma pessoa que te ajude. Pode ser uma medicação no momento que eu não consigo lidar com isso, até eu poder lidar com isso. É importante, é muito importante que você não fique à margem da sua vida. Muitas coisas nós precisamos descer e precisamos conhecer e precisamos ver para poder lidar com isso. Hoje eu vou deixar vocês com essa história para que vocês possam pensar um pouquinho sobre isso. Qual o sentimento que você tem de ter que lidar com a sua ansiedade? O que vem na sua cabeça? O que vem na sua mente? O que vem como sentimento? Porque quando eu estava na terapia e minha terapeuta me passava as atividades, muitas vezes eu achava que ia piorar. Na minha cabeça, eu fazer e mexer naquilo ali ia piorar. Eu não queria falar sobre isso, eu não queria falar sobre ansiedade. Porque era uma coisa que me incomodava, que me doía, que me deixava muito mal, que me angustiava. Só que a partir do momento que eu fui exercitando e que eu fui lidando, que eu fui olhando para isso e com clareza, olhando o que estava acontecendo realmente, quais eram os meus pensamentos, quais eram os meus desejos, os meus sentimentos, qual era o meu comportamento, quando eu comecei a ver isso, ficou muito mais fácil fazer o trabalho seguinte. Josi, você não é mais ansiosa? Sou ansiosa, mas eu aprendi a lidar com isso. Eu vou deixar aqui novamente na descrição do vídeo um link do livro que eu acredito que é assim essencial. Se você puder, faça. Vencendo a ansiedade e a preocupação. No vídeo passado eu falei sobre ele. Ele é um manual do paciente. É o manual que você vai exercitar, que você vai fazer as atividades para poder alcançar esse objetivo, para poder vencer a ansiedade e a preocupação. Ok? Eu quero muito mesmo que você fique bem. Um beijo e até a próxima!